E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Laio Vanderlei, sou médico, cirurgião cardiovascular. E com relação a esse vídeo aqui pessoal, qual é o objetivo principal dele? É mostrar para vocês como realizamos a interpretação desse exame aqui que vocês estão vendo na tela e que foi tema de uma aula recente que eu postei aí no YouTube e no Instagram. É a respeito da cineangiocoronariografia. Então, o objetivo desse vídeo é mostrar como realizamos a interpretação e como realizamos o planejamento da cirurgia de revascularização do miocárdio. A interpretação do cateterismo, que é o interpretá-lo nos pacientes com doença arterial coronariana, que é o caso desse exame aqui, que foi para o diagnóstico de doença coronariana, e como realizamos o planejamento da cirurgia baseado na cineangiocoronariografia. Beleza? Simples assim. Vamos começar vendo qual é a projeção. Vamos seguir a linha daquela aula que eu apresentei, né? Primeiro vamos ver a projeção, depois a anatomia e o padrão de lesão coronariana. Aqui a projeção, pessoal, podemos observar que aqui estão os arcos costais, né? Então, estão aqui. E a coluna está à esquerda da imagem, está aqui nessa posição. Dá para ver bem ela, mas ela está por aqui, já que aqui é o seio costofrênico, essa região. Então, se ela está à esquerda da imagem, é uma projeção oblíqua anterior direita. Lembrar, né, que a coluna fica, se ela está à esquerda da imagem, ela está a projeção, né, ou seja, a análise, a posição do intensificador, ela está à direita. E aqui é cranial ou caudal. Muito provavelmente se trata de uma posição um pouco mais caudal, porque o diafragma ele não está tão visível aqui na imagem. Aqui ele preenche um pouco mais do que, sei lá, 30% aqui da imagem. Vocês vão observar que quando a projeção ela é cranial, né, ou seja, quando o intensificador de imagens está numa posição cranial, a gente consegue ver bem o intensificador de imagens. Então aqui é uma oblíqua anterior esquerda caudal. Então na oblíqua anterior esquerda caudal é uma posição boa que a gente vê quase todas as coronárias, ou seja, delinear todas as coronárias, consegue ver bem quase todos os ramos coronarianos, mas nem sempre. Até falei na aula anterior que é muito individual, mas aqui nessa projeção a gente consegue ver bem aqui, ó, o catéter do hemodinamicista injetando contraste. Aqui está o tronco da coronária esquerda, para baixo aqui em direção ao intensificador, já que é uma posição caudal, está a circunflexa, e aqui para frente está a descendente anterior. Aqui a circunflexa, pessoal, a gente consegue observar bem que ela já emite um ramo marginal aqui, ó, circunflexa, ramo marginal, e aqui ela segue seu percurso, né, no sulco atrioventricular. E aqui esse ramo marginal, observe que aqui, ó, já tem uma lesão, não sei se consegue perceber aqui, deixa eu ver se consigo dar um zoom. Consigo. Opa, mudei o padrão de imagem. Opa, não consigo clipar aqui, mas aqui vocês conseguem observar que tem uma estenose importante nesse ramo marginal aqui da circunflexa. Então, a gente vai precisar colocar uma ponte. Se aqui tem uma lesão importante, né, que é acima de 70%, aqui a gente vai precisar colocar uma ponte distal. Aqui está todo esse ramo marginal. A ponte de safena vai ficar aqui. Então, eu já coloco aqui na minha anotação que esse paciente vai precisar de uma ponte para marginal. Vamos para outra projeção aqui. A DA eu não consigo ver bem delineada aqui não, porque lembrar que o exame é em 2D, ó, à medida que os vasos eles começam a ficar sobrepostos, dificulta muito a minha análise das estenoses, das lesões nas coronárias. Distinguir qual é qual, né? Qual coronária está com lesão, e distinguir também qual segmento. Vamos para a próxima projeção aqui. Observe agora, vou botar o filme para rodar aqui, o diafragma subindo e descendo, ocupando muito mais que 50% aqui da imagem. Então, muito provavelmente trata-se de uma projeção cranial. Lembrar, quando eu vejo bem o diafragma, a projeção é cranial. Quando eu vejo pouco diafragma, a projeção é caudal. Então aqui trata-se de uma projeção caudal, direita ou esquerda? Muito provavelmente esquerda. Por quê? Porque a coluna, ó, mais uma vez, o seio costofrênico está aqui, a coluna não, os arcos costais estão aqui, ó, descendo para cá. Muito provavelmente a coluna está projetada aqui à esquerda da imagem. Então trata-se do oblíquo anterior, direita cranial, que eu vejo bem direita porque a coluna está aqui à esquerda da imagem, e cranial porque eu vejo muito diafragma. Beleza? Essa projeção é muito boa para ver toda a queda da descendente anterior. Aqui está o catéter do hemodinamicista, injetou contraste no tronco da coronária esquerda. Aqui está o tronco da coronária esquerda. Observem aqui, ó,
Deixa eu voltar o filme aí. Observem que aqui a descendente anterior, esse é o primeiro ramo septal. Então, daqui para trás é o terço proximal da DA e daqui para frente o terço médio distal. Observem que a DA, cara, ela tem uma lesão muito mais distal, ó, nessa região aqui que a coronária começa a ter uma estenose segmentar. E esses ramos diagonais, ó, observe esse primeiro ramo diagonal é importante, esse segundo ramo diagonal, que parece ter uma lesão aqui, ó, nessa região. Vamos botar o filme para rodar, ó. Olha aqui como é uma lesão acima de 75% nesse primeiro ramo marginal. Enquanto que a DA, ó, já tem uma lesão aqui, ó. Vou tirar um pouco o zoom. Tem essa lesão aqui que pelo menos parece ser acima de 50%. Pelo menos, né? Pelo menos. Vamos ver nas outras projeções. Então eu já coloco ali anotado que esse paciente vai precisar de uma ponte para a marginal, que a gente viu na projeção anterior, e uma ponte para a diagonal. Vamos para a próxima projeção. Já essa projeção parece ser também um oblíquo anterior esquerda, porque a coluna aqui está entre oblíquo anterior direita, que a coluna está aqui à esquerda da imagem, cranial, porém em outro ângulo, né? Você vê que ele modificou um pouco o ângulo para tentar delinear melhor os vasos. Falei também na aula anterior, o hemodinamicista ele coloca a projeção, pode mudar a angulação, tanto para cranial, direita, esquerda, enfim, ele muda a projeção no sentido de conseguir delinear melhor os vasos, para que não fique tanta sobreposição de imagem, já que trata-se de um exame em duas dimensões. Então aqui nessa projeção, que é o oblíquo anterior direita cranial, a gente consegue ver bem aqui o ramo diagonal com essa lesão aqui na origem e essa lesão segmentar no terço proximal. Então vai precisar de uma ponte aqui, ó. A ponte de safena, pessoal, a gente programa dessa forma. A gente sabe que a lesão está aqui no terço proximal, a gente vai precisar colocar a ponte aqui no terço médio distal. No intraoperatório também é possível avaliar essas estenoses. Geralmente se manifesta como umas lesões esbranquiçadas, calcificadas, que a gente palpa essa região aqui no intraoperatório, geralmente é uma região calcificada, dura. Então a ponte tem que ficar no segmento sadio. Beleza? Ó, você vê aqui que tem muita sobreposição de imagens para avaliar aqui a coronária esquerda e seu ramo marginal. A coronária esquerda não, a circunflexa e o ramo marginal. Então aqui eu não dou muita bola. Vou avaliar só a DA aqui nessa projeção, que ela é ótima, essa projeção cranial para avaliação da DA. Vamos para a próxima projeção. Essa projeção aqui, ó, a coluna meio que está antero-posterior, né? Não está nem cranial e nem direito, nem tanto à direita, nem tanto à esquerda. Opa, deixa eu desligar o celular aqui, beleza. E aqui, olha, muita sobreposição, né? Muita sobreposição. Mas eu diria aqui que ela não é cranial porque eu vejo pouco diafragma, muito provavelmente é caudal. Acho que ele tentou fazer um spider aqui, mas ficou muito sobreposto, principalmente acredito que aqui seja a CX. Lembrar que a CX quase sempre vai em direção ao intensificador, então se eu presumo que a projeção ela é caudal, porque eu vejo pouco diafragma, aqui seria CX que está se projetando em direção ao intensificador de imagens. Observem, pessoal, aqui eu vou dar um zoom aqui, aqui. Observem aqui que a CX ela tem uma lesão aqui importante nesse ramo, primeiro ramo marginal, que a gente viu lá naquela primeira projeção, né? Mas parece aqui que nessa projeção ela também se manifesta. E com relação a DA, bom, não vou me importar aqui nessa projeção. Lembrar que as projeções são diferentes fotografias. É como você tivesse batendo diversas fotos em perfis diferentes, né, da coronária. Então, cada foto vai me mostrar um ângulo melhor de cada coronária e também um ângulo melhor de cada lesão. Dessa forma aqui, nessa projeção, nesse ângulo, eu consigo ver bem a circunflexa e ela descendo, tá bom? Lembrar do macete, né? Que a circunflexa geralmente ela se projeta, ela vai em direção ao intensificador de imagens. Se eu presumo que aqui é uma oblíqua anterior caudal, então muito provavelmente a CX está indo em direção caudal, tá bom? Vamos para a próxima projeção. Observe agora que a coluna está posicionada à direita da imagem. Eu olhando a imagem, ela está posicionada à direita. Então, trata-se de uma projeção esquerda. Agora aqui, o catéter está situado no ósseo da coronária direita.
Então, muito provavelmente aqui trata-se de um oblíquo anterior à esquerda. Não sei dizer se é cranial ou caudal. Você vê que o diafragma aqui parece ser mais caudal do que cranial, né? Mas enfim, consigo ver bem aqui, ó, estenoses severas aqui no terço proximal da coronária direita, uma estenose segmentar aqui no terço médio para distal, e aqui um pouco fina, né, as coronárias no terço, quer dizer, no seu segmento distal. Aqui é descendente posterior e a ventricular posterior. Então esse paciente ia precisar de uma ponte safena para cá também, né? Então a gente já marcou a marginal, a diagonal e agora a coronária direita. Vamos ver se tem mais aqui, mais uma projeção da coronária direita. Você vê que agora a coluna está bem no meio, meio que uma anteroposterior, né, cranial. Por quê? Porque eu vejo muito diafragma. Então essa anteroposterior cranial, né, essa projeção, vamos dizer, pura em relação à direita ou esquerda, e ela mais projetada cranialmente, ela vê bem aqui a divisão, a bifurcação da coronária direita. Então aqui está a DP e aqui a VP. Então a gente vai precisar colocar uma ponte aqui nessa região. É interessante observar se há estenoses aqui na origem desses ramos, na bifurcação ou um pouco para o terço proximal. Se houvesse uma estenose, por exemplo, aqui onde eu estou circulando a DP, eu ia precisar colocar uma ponte aqui distal e outra ponte para VP. Porque se houvesse uma estenose aqui no terço proximal da descendente posterior, se eu colocasse uma ponte aqui distal a ela, que está correto, né? Se tiver um calibre adequado para tal, vocês vão observar que o fluxo, que seria retrógrado, não vai conseguir ser feito porque há uma estenose no terço proximal. Então eu teria que colocar uma ponte também na VP. E para saber, aquele macete que eu também falei na aula anterior, saber se a ponte ela tem um calibre, não a ponte, a coronária, se ela tem um calibre bom para ser revascularizável, é só comparar a coronária com o catéter utilizado para realização da cinesia de coronariografia. Geralmente, se o catéter, né, que tem aí 1,65 milímetros, geralmente quando esse catéter ele tem um calibre igual ou maior, quer dizer, a coronária tem um calibre igual ou maior que o do catéter, geralmente é uma coronária de bom calibre para realizar a revascularização. A diretriz europeia ela coloca como uma coronária uma revascularização completa quando você realiza a revascularização das coronárias quando ela tem acima de 15 milímetros. É 15 milímetros, meu Deus? Talvez ou é 1,5 milímetros. Enfim, o catéter ele tem um calibre igual ou menor que o da coronária, significa que a coronária é revascularizável. Beleza? Então é isso aí. Então esse paciente aqui, ó, ele ia ganhar ponto para essa marginal aqui, ó, consigo ver bem ela aqui com lesão, ia ganhar ponte para essa diagonal, ia ganhar ponte para a DA, ó, observe que a DA aqui, ó, no terço médio ela já tem uma lesão, terço médio para distal, caso ruim, né, você vê que o terço distal é todo lesionado, ia ganhar uma ponte também para a coronária direita, lá no segmento distal ou na DP, para eixo retrógrado. É isso aí, pessoal. Então esse seria o meu planejamento cirúrgico, pronto para marginal, para DA, para diagonal e para coronária direita lá nos seus ramos distais. 4 pontos, então. Esse seria o planejamento cirúrgico. É claro, eu estou vendo a primeira vez esse filme aqui, mas quando é necessário a gente ver e rever o que o chefe aqui fala. Ver e rever várias vezes, né, o filme, porque cada vez que você vê e rever, você analisa de uma forma diferente, né? Você vê que a imagem, o exame, ele é objetivo, entretanto a análise, né, do operador, a análise de quem está operando o exame, digamos assim, quem está interpretando o exame, muitas vezes é subjetiva, né? Então, várias vezes a gente observa o exame, poxa, essa lesão aqui, na diagonal, na marginal, ela não é importante, os outros interpretam como importante. Isso pode acontecer, principalmente quando a lesão ela não é crítica. Mas isso aí, a ideia é, viu lesão, tem leito distal adequado, tem um calibre adequado, então merece uma ponte. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado aí desse conteúdo. Depois eu posso até trazer outros exames aí, se vocês gostarem, para a gente interpretar juntos. E forte abraço.